Obrigada, viu? Quero começar dando um bom dia para todos, agradecendo demais esse convite. É um tema que muito me interessa e eu sei que a maioria, eu estou vendo aqui, né, as telinhas de todo mundo, a maioria está com a telinha com o vídeo apagado, né? Fechado. Eu vou estimular vocês até pelo tema do que a gente está falando hoje, quem puder, claro, né? Porque eu sei que às vezes não é possível manter a tela aberta, né? Porque hoje em dia eu dou muito curso, dou muita aula, e o que a gente percebe é que exatamente quando a tela está fechada, a gente se fragmenta, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então acaba que a gente se distrai e vira multitarefas. E esse é exatamente se não o principal sintoma do brain rot, né? Então, quem puder ficar aqui presente, abrir a telinha, ou se não puder abrir a tela, o vídeo, né? Pelo menos se propor a estar presente aqui com a gente, né? Sem distrações, de repente deixando o celular um pouquinho de lado. Eu agradeço bastante, porque aí vocês vão poder aproveitar ao máximo e já treinar o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, primeiro eu queria começar perguntando, vocês podem escrever no chat, então, quem não abriu o vídeo, né? Se vocês sabem, já tinham escutado esse termo brain rot, o que significa isso para vocês, se vocês se identificam de alguma forma. Então, escrevam aí no chat, ou quem quiser abrir o microfone para comentar, não precisa nem abrir o vídeo, mas o microfone para comentar, eu agradeço. Então, pode falar por aqui também, né? Pode, claro. Eu achei interessante, bom dia. Bom dia. Minha filha perguntou sobre isso, né, de 12 anos. E eu já tinha conhecido, já ouvi falar do termo, inclusive me preocupo em relação a ela, por causa justamente dessa exposição, né, de YouTube e tudo mais. Mas ela falou, inclusive, como se na escola tem se falado sobre isso, e ela falou, pai, parece que é um programa e um aplicativo que faz umas imagens, né? Então não sei nem se existe realmente esse aplicativo ou se ela fez uma associação entre a, o conceito e realmente Mas, assim, ela entendeu que é uma coisa danosa, né? Uhum, ótimo. Até onde eu sei, não tem um aplicativo. Talvez tenham apresentado por meio de um aplicativo alguma informação para ela, né? Deixa eu só ver aqui o que colocaram no chat. A Aline nunca ouviu falar, o Daniel também nunca ouviu falar. Interessante. Tararara, for permission to... não quero De gravar. qualquer forma, é um termo. Desculpa. Então esse é um termo, na verdade, ele foi um termo, foi o termo considerado o termo do ano em 2024 pelo dicionário Oxford, né, que é um dicionário bem importante. Então, o José está perguntando aqui, né, será que é uma fadiga de tela? Aí o Oscar falou, tem a ver com o uso excessivo de telas. Alguém sem nome colocou aqui, né, conheci recente esse termo de apodrecimento do cérebro, quando foi escolhido como a palavra do ano, isso. Ouvi tem uma semana, está bem em voga exatamente a questão por ser expressão. Foi expressão do ano passado, né? Mas enfim, está mais em voga do que antes, porque a gente não fez muita coisa a respeito. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Isadora, eu tenho permissão? Você tem que me liberar, por favor. Vou te liberar a permissão aí, tá bom? Só um minuto. Tá. Veja se você consegue agora. Agora consigo. Tá, Beleza. perfeito. Então, assim, tem muita informação aqui que eu fiz um esqueminha, porque é muita coisa para falar para vocês, para eu não me perder, né? Então, o que que é o brain rot? Deixa eu abrir aqui para gente. Tá, vamos ver se vai agora.
Então, no título aqui a gente já fala, né, que é essa ansiedade ou esgotamento por uso excessivo de telas. A tradução literal do inglês para o português é apodrecimento cerebral, né? Mas o que significa esse apodrecimento? Significa exatamente que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa fisiologia não vão funcionar não vão funcionar mais corretamente como deveria, né? Então, é um adoecimento da... Vocês estão me escutando? Que está travando a imagem para mim aqui. Sim, Sim? Tá. Então, é como se fosse um adoecimento cerebral, né? Tá lentinho aqui. Vamos ver se... Aí, pronto. Então, assim, ela foi eleita a palavra do ano, né, pelo dicionário Oxford. A tradução literal é esse apodrecimento, deterioração cerebral, e vem principalmente dessa sobrecarga ou fadiga somática. Por que é somática, né? Porque ela interfere tanto no nosso campo mental, quanto intelectual, quanto emocional e físico também. Então, no campo do cérebro, o que a gente tem principalmente é uma fragmentação da nossa capacidade de foco, atenção e intelecto, né? Então, tudo isso é devido ao uso excessivo de telas e contato com conteúdo digital, porque o que a gente percebe que realmente piorou é a criação de conteúdos muito rápidos, muito intensos, que sobrecarregam o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro, né? Então, é um sequestro. Por que é um sequestro, pessoal? Porque quando a gente tem acesso a esse conteúdo, né, dentro principalmente de plataformas de redes sociais, aquilo é tão atrativo para o nosso cérebro, porque tem música alta, tem cor, né? Geralmente são vídeos, ou são desenhos, ou são vídeos com muitas imagens cortadas, que isso ativa terrivelmente uma recompensa do nosso cérebro, né? A gente, na verdade, assim, qual que é o sistema para vocês entenderem direito? Quando a gente começa a ter pequenas recompensas pelo contato com as redes sociais, o nosso cérebro se vicia nessa dinâmica de deixa eu continuar vendo aqui, deixa eu continuar fazendo isso aqui, para ver se chega alguma outra coisa que chama a minha atenção. Então, porque a gente tem essa recompensa imprevisível quando a gente está em contato, principalmente com as redes sociais, o nosso sistema de prazer e recompensa se vicia e a gente fica ali por horas a fio, né? Eu não sei se alguém se identifica com isso. Você entra, por exemplo, nas redes sociais para checar se tem alguma mensagem, coisa do tipo, e de repente você viu que faz 1h30 que você está ali nas redes sociais. Se alguém se identifica com isso, só coloca aí um eu na caixinha do chat, só para a gente saber que eu não estou sozinha aqui, né? Então, lembrando que ainda não é um diagnóstico oficial, né, o brain rot, mas gera sintomas reais no cérebro, fisiologia e emoções. O diagnóstico oficial é a nomofobia. Nomofobia é uma ansiedade ou estresse agudo, né, ou desconforto agudo, resultante da falta de acesso pleno ao telefone celular e suas funcionalidades. Então, é quando alguém não... Isso aí é só voltado mais para o celular, né? Mas poderia se colocar para o computador também, para quem joga muito e tal. Então, é quando a pessoa ela tem uma ativação somática, ela tem taquicardia, ela tem suor, ela tem uma irritabilidade muito maior, quando ela está longe ali da tecnologia dela, seja ela um celular, seja ela um tablet, seja ela um computador, tá? Então, o brain rot não é um diagnóstico, tem todos esses sintomas reais, e entre eles, a gente vai falar um pouquinho mais, é piora do foco e atenção, aumento da ansiedade, insônia, dificuldade de se concentrar, agitação física e mental e humor alterado, tá? Então, isso é o brain rot. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat.
O Carlos falou eu, alguém falou sim. Aplicativa sobre a criação dos memes, a Brainrot. Ah, perfeito. É isso mesmo. Aqueles memes bombadinhos, crocodilo, isso. Eu vi esses dias sobre isso, que estão criando esse conteúdo principalmente para gerar essa recompensa, essa liberação da dopamina, né? Que são memes com desenhinhos, assim, muito específicos que eles já viram que atraem muito as pessoas e deixam o nosso cérebro ali hiperexcitado. Então, isso é o brain rot. As causas do brain rot, né? Então, a gente tem uso contínuo e prolongado das telas, causa número 1, né? Estímulos exagerados, rápidos e constantes, que são oferecidos por meio desses aplicativos e tudo mais. Então, de redes sociais, até mesmo as séries hoje em dia, né? Estão muito mais intensas, rápidas, velozes. Então, tudo isso vai gerando uma sobrecarga no nosso cérebro, né? Então, uma sobrecarga de informações e multitarefas. O que é multitarefa? Me diz aí se alguém já passou por isso. Você entra no celular, na sua rede social, responde uma mensagem, entra uma outra mensagem, você já pula para ela, responde também, entra uma propaganda de um negócio que você gostou, você entra no site para ver quanto custa, de repente você está comprando esse produto, aí você tem que colocar os seus dados no celular, aí você comprou o produto, aí você volta para a rede social, aí você assiste um pouco mais de vídeo, aí recebe uma mensagem, entende? Então, é uma falta total de espaço entre esse excesso de informação e esse excesso de excitação mental, tá? De estímulo mental. Então, é uma falta de descanso e silêncio mental e uso de redes como fuga emocional. Faz muito sentido a gente usar as redes sociais como fuga emocional. Por quê? Porque somos, no mundo todo, o país mais ansioso, né? De acordo com todas as pesquisas que a gente tem, o Brasil tem o maior número de ansiosos do mundo, é o país mais ansioso, e está entre os, se eu não me engano, 3 ou 5 mais com casos de depressão também. Então, além das outras coisas que a gente já tinha, como a fuga, né, do nosso desconforto emocional, posso citar alguns, né, como a gente tinha antes, bebida, cigarro, comida, pornografia, enfim. A gente coloca agora as redes sociais também como uma fuga emocional, né? E aí essa rede neural reconfigurada, então a gente reconfigura os nossos neurônios devido a esse vício à dopamina, que é liberada quando tem um conteúdo legalzinho, bonitinho, ou até mesmo um conteúdo muito impactante, que te chamou a atenção, né? Que moveu as emoções dentro de você. Então, a gente brinca que tem essa corrida pelo ouro, né? O ouro é a nossa atenção, pessoal. Se tem algo que é precioso na nossa vida, se tem algo que na vida cotidiana, moderna, que a gente vive hoje, se tem algo que é muito precioso, é a nossa atenção. Não, assim, não tem nada mais importante atualmente no sistema econômico que a gente vive do que a nossa atenção, porque é a nossa atenção que vai fazer com que a gente consuma ou o conteúdo, ou um produto, enfim, consuma, né? Aquilo que está sendo ofertado, tá? Então, essa corrida pelo ouro, o que que é? É toda essa inteligência, entre aspas, porque, né, não é inteligente, já que não faz bem, mas é toda essa inteligência dos algoritmos em fazer como se fosse uma... Eles vão acumulando, né, conhecimento sobre o que atrai a gente individualmente, e eles vão fazendo uma curadoria de conteúdos para apresentar para a gente, para que a gente não consiga sair daquilo ali, né? Então, essa é a corrida pelo ouro. Quanto tempo que eu vou conseguir manter a atenção da pessoa aqui, né? Tem até um documentário super legal na Netflix, eu esqueci o nome agora, mas alguém de vocês aí vai saber, que é um documentário que fala exatamente sobre como o Facebook, como o Instagram faz para manter a pessoa ali completamente viciada e conectada, né? Eu vou abrir aqui a caixinha, tem eu...
frequentemente, paga uma conta, responde ao filho, exatamente, né? Porque além disso vai chegando as mensagens de WhatsApp, que eu nem entrei aqui, né? Então você está numa rede social, entra uma mensagem de WhatsApp, você sai da rede social, vai para o WhatsApp, responde, olha umas outras, aí volta, e o dilema das redes, isso, Carlos, exatamente. Eu recomendo muito esse documentário, tá? Vocês podem anotar aí. Obrigada para as duas respostas aqui. Exatamente isso. Então, tá fazendo sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Então, vamos lá. Então, olha, dados importantíssimos. No Brasil, a gente passa em média, pessoal, 9 horas e 32 minutos diários usando tela. É muito tempo. É muito tempo. Muito, assim, é uma coisa absurda, né? 56% do tempo que estamos acordados. Então, se a gente somar isso dentro de uma semana, são 2 dias e meio da nossa semana que estamos vidrados na frente de uma tela. Ou seja, não tem conexão com o resto do mundo, com o ambiente, com as pessoas, não tem, né? Então, somos o segundo país que mais usa telas no mundo. O primeiro, se eu não me engano, é a África do Sul. Eu achei até curioso, assim, não esperava. Mas somos o segundo país. Os brasileiros passaram, em 2023, eu acredito que isso já aumentou, tá? 3,5 horas só no celular. Então, isso é sem contar televisão, tablet e computador, tá? E aí, o que é assustador, né, é que o tempo médio de foco em uma única tela, do que a gente consegue se manter capturado ali, caiu de 2,5 minutos em 2004 para 47 segundos em 2021, tá? E isso aqui, lembrem, o que eu acredito que foi um pulo do gato para essa fragmentação ainda maior nossa? Foi quando o Instagram, eu acho que isso tem 1 ou 2 anos, se eu não me engano, ele passou a priorizar vídeos de até 1 minuto. Então você tem até 1 minuto para você falar tudo que você tem que falar. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a gravar vídeos curtos, falando muito rápido, ainda aumentando a velocidade na hora de editar lá o vídeo, aumenta a velocidade para aquilo ficar mais rápido ainda. Isso, pessoal, não é o natural de como o nosso cérebro lida com informação. Olha aqui, Qual que é o, Gleice. qual que é o problema principal? Acho que alguém está com o áudio ligado aí, se puder fechar. Qual que é o problema, então, principal, né, do brain rot? É porque tudo isso acontece numa velocidade, num excesso de informação, num excesso de estímulo, que o nosso cérebro não está preparado para receber. Não tem como lidar com essa carga de estímulos, né? E nisso, assim, a gente vê várias pesquisas mostrando os problemas. Nos Estados Unidos, o QI das crianças diminuiu, a capacidade delas de resolução de problemas em todas as matérias piorou muito nos últimos 10 anos. Então, assim, isso em crianças, adulto, acredito que seja muito pior, porque a criança ainda está sendo um pouco vigiada ali, limitada, né? A gente não. Então, é muito complicado e é muito perigoso o que está acontecendo, não é bobagem, né? E veja que o cérebro leva 23 minutos para recuperar o foco após uma distração. Quando eu estava na faculdade, eu estudei psicologia nos Estados Unidos, né? Não foi aqui no Brasil. Mas quando eu estava lá em 2000 e... Eu me formei em 2013, tem 10 anos, mais de 10 anos, né? A gente aprendeu na faculdade que o cérebro levava 8 minutos para recuperar o foco após uma distração. Eu tô vendo que tá faltando um monte de acento aqui, gente, desculpa. Eu tenho que fazer várias correções depois, gramaticais. Então a gente aprendeu, o cérebro leva 8 minutos para recuperar o foco após uma distração. Em 2013 eu aprendi isso, certo? Ou talvez 2012, enfim. Agora, 12 anos depois, 13 anos depois, o cérebro leva 23 minutos para recuperar o foco após uma distração. Então, olha a importância de como a gente trata a nossa atenção e o nosso cérebro, tá? Como a gente trata o nosso dia a dia, né? O que a gente faz com a nossa capacidade intelectual.
Sintomas cognitivos e emocionais. São muitos, tá? Tem para todo mundo. Então, uma desregulação do sistema nervoso, o que é importante vocês saberem? O sistema nervoso é o sistema que comunica cérebro e corpo. Então, é onde, por meio de terminações nervosas espalhadas no nosso corpo inteiro, inteiro, todos os órgãos, na boca, nos nossos 5 sentidos, né? O que chega até o nosso ouvido, os olhos, tudo isso são terminações nervosas. Então, o pior, eu sou formada em trauma, né? E a gente fica especialista em sistema nervoso. Na minha opinião, o pior do brain rot é essa desregulação do sistema nervoso. Por quê? Porque o corpo e o cérebro ficam desorganizados. O que está acontecendo ali na tela impacta a gente como se fosse real. Não é real. A vida real ela é 3D, ela é muito mais lenta, ela é muito mais devagar, mas o corpo se ativa como se fosse naquela velocidade e não dá conta de digerir tudo. Então, isso aqui é o problema principal que depois vai trazer consequências, tá? Dificuldade de concentração e foco é o que mais é o sintoma mais famoso, mais conhecido, né? Irritabilidade, claro, porque você não está conseguindo nem digerir tudo aquilo que está chegando até você. Repetir aqui, né? Ansiedade e irritabilidade. Procura constante por maior estímulo e intensidade, insatisfação constante. Então, porque a gente vai reconfigurar, lembra que eu falei lá? A gente vai reconfigurar o nosso sistema neural. O que vai acontecer? O cérebro vai se viciar em superestímulos e vai ficar nessa insatisfação sempre querendo mais. Ai, só mais um pouquinho, vai que chega um vídeo legal. Ai, só mais um pouquinho, deixa eu só olhar mais isso aqui, né? Quem não se identifica aí, conta pra gente que nós vamos bater palma aqui. Perda de interesse por atividades de lazer e concentração, porque aí tudo parece entediante, né? A gente tem uma epidemia de tédio nas crianças e nos adolescentes. A criança e o adolescente não sabe lidar com, entre aspas, o tédio. Por quê? Porque tem esse hiperestímulo o tempo todo. Sendo que o que é chamado de tédio, hoje em dia, na verdade, é a vida real, né? A gente está perdendo o contato com a vida real, tá? Autocobrança. Por que autocobrança? Pessoal, porque as redes sociais são, assim, uma grande criação de uma ilusão, né? São fragmentos feitos de propósito para atrair as pessoas e passar uma imagem equivocada de perfeição, que não existe. E aí o que acontece? Você vê aquele monte de conteúdo lá, para quem segue influenciador, né? Um monte de influenciador com a vida perfeita, com o físico perfeito, com o cardápio perfeito, com o trabalho perfeito, tá sempre empolgado, tá sempre animado, nunca cansado. E aí você fala, nossa, tem uma coisa de errado comigo, que esse pessoal todo aí tá super bem, né? Então, a autocobrança. Uai, saiu aqui. Alô? Lívia, Oi. acho que você vai ter que colocar de novo a apresentação, Tá, deixa eu até porque ver o uma seu, coisa o aqui. seu anfitrião saiu, aí agora eu coloquei de novo. Ah, tá. Mas deixa eu só ver, porque eu acho que o WhatsApp talvez esteja aberto aqui, porque eu fui pegar o link de vocês no WhatsApp. Peraí. E aí eu acho que talvez isso também não esteja me ajudando aqui. Deixa eu Não, eu acho fechar. que foi só realmente porque saiu o seu anfitrião, aí você perdeu o comando de compartilhar sua tela, mas agora eu acabei de te devolver de novo. Tá. Então deixa eu voltar aqui, porque tá tudo mais lentinho para mim. Por isso que eu fechei. Vamos ver se melhora. Tá. Cadê vocês? Aí, agora acho que vai. Agora eu tenho que abrir aqui, share. Tá fazendo sentido, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então vamos lá. Autocobrança, então, né, essa questão da gente estar o tempo todo se comparando com essas vidas ilusórias aí que criaram, né?
Carlos está falando que está fazendo sentido. Obrigada, Carlos, pelo feedback. A apatia vem quando a gente já se sobrecarregou, tá? O que é a apatia? Inabilidade de sentir prazer, de estar bem na vida, de estar satisfeito na vida e de sentir alegria, prazer com as pequenas coisas cotidianas que a gente sentia antes, tá? A gente perde essa capacidade. Sensação de vazio ou confusão mental pelo excesso de estímulos, né? Sensação de inadequação vem junto com a autocobrança aqui. Se eu tô me cobrando o tempo todo, eu tô inadequado. Como assim eu não tenho essa vida? Eu não dou conta de acordar às 5 da manhã, tomar um suco verde, meditar, fazer ginástica, escrever journal, né, que eles falam, escrever no meu diário, ler uma coisa inspiradora. Como assim eu não dou conta de fazer isso todos os dias? Esse pessoal dá, né? Então eu tô errado, eu sou inadequado. Isolamento social, porque você imagina, se uma pessoa passa 9 horas e meia na frente de uma tela, não tem como ela estar socializando, né? Lembrando que jogar videogame junto com amigos não é socializar. Socializar é olhar olho no olho, é ter uma presença mesmo, né? Depressão em casos extremos, depois de um grande tempo de ansiedade, a depressão chega. Aumento dos transtornos de imagem, a gente vê isso principalmente nas mulheres e nas meninas, né? Então, teve alguém que falou da filha, né? Acho que foi o Haroldo. É muito complicado deixar meninas terem acesso a redes sociais antes dos 16 anos, não é recomendado, porque toda essa sensação de inadequação, de autocobrança, gera essa dificuldade de esses transtornos de imagem, transtorno alimentar, enfim. Dificuldade de lidar com frustração, porque tudo parece ser imediato, né? Eu atendo no consultório alguns jovens adultos, então, pessoas que estão na faixa ali dos 20 aos 26, é impressionante a dificuldade deles de lidarem com frustração, porque tudo para eles está na mão, né? Eu quero uma comida, eu peço no aplicativo. Eu quero uma música, seja ela qual for, eu escuto a hora que eu quiser no aplicativo. Eu quero me expor, eu me exponho. Eu quero ter prazer rápido, dopamina barata, como a gente chama, eu entro nas redes sociais. Então fica parecendo que tudo tem que sempre funcionar para eles, né? E aí essa dificuldade de lidar com frustração, que é a vida real, né? A ausência de prazer em atividades diárias e manuais, então fica muito difícil ter que arrumar a casa, muito difícil ter que cozinhar. Por quê? Porque é a velocidade real das coisas, né? E dificuldade em intercalar atividades, ou seja, começar algo, dar continuidade àquilo ali, fechar aquilo ali para começar outra atividade, tá? Existe uma dificuldade nisso. E isso é muito desregulador para o sistema nervoso. Atividades fragmentadas, não finalizadas, que não dão tempo da gente metabolizar o que aconteceu, é algo extremamente desregulador para o cérebro e para o sistema nervoso, tá? Muito sentido, muito interessante. Legal, bom que vocês estão gostando. Sintomas cognitivos e emocionais. Aí tem uma coisa que eu fui estudar o tema, né, mais profundamente, que 2 psiquiatras falaram muito interessante. Uma vez que a gente fica o tempo todo em contato com esses conteúdos imaginários, porque tudo isso que está nas redes sociais é uma criação, né? E muito é desenho, é imagem colorida, enfim, é vídeo com efeito. A gente ativa, na verdade não era sair, não. É que a gente ativa o modo sonhador do nosso cérebro, coisas abstratas, né? E aí, a gente fica nesse default mode, que é bem conhecida essa expressão, é o nosso circuito padrão no nosso, no nosso cérebro. O que é o circuito padrão? É o circuito que ativa quando a gente não está presente, quando a gente não está atento no que está acontecendo agora. Quando a gente não está presente, a gente se distrai. Você já teve não sei se vocês já tiveram esses momentos em que vocês estão assim parados, vocês não sabem nem o que vocês estão pensando. Na verdade, o que vocês estão pensando é esse circuito padrão, que é uma ruminação mental. E qual que é o problema da ativação dessa ruminação mental? Ela sempre vai para o que é negativo. Por quê?
porque ela quer estar atenta a possíveis perigos. Esse default mode, esse circuito padrão, ele existe na gente, ó, desde os primórdios. E ele foi criado para proteger a gente no passado de possíveis ameaças. Então, se a gente estava sem fazer nada ativamente, do tipo caçando a minha comida, cozinhando, caminhando, nós éramos nômades, né? Me locomovendo até um novo local. Se a gente não está fazendo algo ativo, que a gente vai estar ligado no ambiente, mesmo quando eu estou parada, o meu cérebro ainda está procurando por problema para me proteger. Só que hoje em dia a gente não tem mais esses perigos todos. Então, essa ruminação geralmente vai para pensamentos negativos e cobradores. E aí, isso é um dos principais sintomas da depressão. A gente constantemente está se cobrando, se criticando, encontrando o que a gente fez de errado, tá? E isso é muito ativado pelo brain rot, porque a gente perde a nossa capacidade de estar presente com os elementos do ambiente, com a atividade que a gente está fazendo. Esse circuito padrão fica muito mais ativado, tá? Então, principal, assim, quebra do brain rot, voltar para o momento presente, focar em atividades concretas e físicas, mesmo que seja você trabalhando no computador. Eu estou aqui trabalhando no computador, mas eu estou só trabalhando no computador. Estou eu e a tela aqui, e eu estou lembrando onde que eu estou reparando o meu corpo, eu estou reparando minha postura, eu estou em contato com a minha respiração, com o ambiente onde eu estou, tá? Isso vai te tirar desse circuito padrão. Deixa eu ler aqui, tem algum comentário antes dos sintomas físicos. Ah, que legal, Daniel, que bom. Então, sintomas físicos, fadiga mental e falta de energia, gente, é fadiga somática, tá? Do corpo como um todo. Então, por que que vai dar essa fadiga mental e essa falta de energia? Pelo que eu falei, uma desorganização do sistema nervoso e do cérebro. Fica parecendo, vocês já perceberam como as pessoas estão ficando exaustas hoje em dia e, na verdade, elas não fizeram grandes coisas, né? Mas tem esse senso de exaustão coletiva. Por quê? Porque a gente não fez algo real, mas a gente recebeu 1 milhão de estímulos e aquilo é demais para o nosso cérebro, para o nosso corpo, tá? Então, fadiga mental, falta de energia e ânimo, doenças cardiovasculares, por quê? Porque muito desses conteúdos geram pressão alta, tá? Principalmente se você é um grande consumidora de notícias, né? Problemas digestivos, por quê? Porque a ansiedade ataca principalmente o estômago e o sistema digestivo. Distúrbios do sono e insônia, porque muito estímulo. Imagina, gente, você fica 9 horas, 3 horas e meia, vamos colocar, vai recebendo estímulo. Aí você quer deitar e dormir? Não, aquilo tá tudo rodando na sua cabeça ainda. A gente tem que ajudar a mente a se apaziguar antes de dormir, tá? Então, distúrbio do sono, insônia, porque a tua mente ainda tá rodando ali. Tensão corporal e dor de cabeça, enxaqueca. Tensão corporal também pela postura que a gente fica para acessar celular, né? Então, a gente acessa o celular assim. Isso aqui tem toda uma postura que pode gerar dor de cabeça e insônia. O ombro cai, a coluna fica torta, às vezes cruza a perna, enfim. Então, todos esses problemas corporais. Sedentarismo, claro, porque se você está 9 horas na frente da tela, você não está fazendo atividade física, né? E aí, propensão a várias doenças crônicas, diabetes e afins. E a postura prejudicada. Tem fisioterapeutas falando, né, que já tem muita... novas dinâmicas corporais que estão surgindo por conta do celular. A do pescoço é o principal, né? Aquele pescoço do celular e do computador, né? Aquele pescoço que está assim para frente. Então a pessoa tem que reaprender a retrair o pescoço, a postura, que está muito pior. E eu vi esses dias que eu não vou lembrar agora, mas é pela forma como os jovens estão segurando o celular. Parece que eles estão segurando assim, ó, com o dedo aqui embaixo, e isso está gerando um calombinho no dedo, sabe?
Então, assim, gente, olha, é complexo. A situação não tá fácil pra gente, né? E como lidar com brain rot? Vamos então para o que é importante. Se você sente que você está passando pelo brain rot, tá? Primeiro, procurar ajuda terapêutica. Precisa conversar, precisa criar, junto de um especialista, formas de você conseguir sair disso. Eu tenho uma cliente que a gente trabalhou um bom tempo e, por fim, ela comprou um celular analógico, pessoal. Ela foi lá e comprou. Foi super difícil, mas ela conseguiu comprar, habilitar. Então, dentro de casa, no trabalho, para tudo, ela usa o analógico. Ela só sai com o celular dela, a tecnologia dela, quando ela precisa de um Google Maps, de alguma coisa do tipo. A vida dela melhorou muito. Foi a única forma que a gente encontrou, tá? Reduza o tempo nas redes com consciência. Então, é assim, definir uma meta, reduzir gradualmente, né? Tem gente que faz o detox, tá? Mas o que os especialistas falam se você fizer um detox por menos de uma semana, não vai ter efeito real no teu sistema, tá? Então, para ter um efeito real no teu cérebro, tem que ser um detox total de redes sociais por pelo menos uma semana. Então, mais possível, né, e real você reduzir. Por exemplo, vou reduzir de 4 horas por dia para 3, e de 3 eu vou para 2, gradualmente, tá? Fazer pausas digitais, então evitar tela, evitar inclusive assim, podcast, porque tem muita cliente minha que fala, não, eu não fico na tela, eu fico com podcast. Gente, podcast é alguém falando na sua orelha por horas. Isso é um estímulo grande, tá? Então, evitar telas ao se alimentar ou quando estiver fazendo outras atividades, foca naquela atividade, né? Por isso que eu sugeri para vocês, olha, abram aí a tela de vocês, para vocês não se distraírem fazendo outras coisas, estarem só aqui comigo. Ative tela preta e branca no seu celular. Isso aí vocês podem colocar no Google ou no ChatGPT. Como faço para ativar a tela branca no meu celular? É impressionante, gente. Quando eu percebo que eu estou me perdendo nas redes sociais, é isso que eu faço. Na hora que você coloca tela preta e branca no seu celular, perde 60, 70% da graça de você ficar assistindo o videozinho e rolando ali o feed, tá? Então, é muito interessante usar esse artifício aqui, de ativar a tela preta e branca. Praticar mindfulness 2 ou 3 vezes por dia, ou seja, praticar atenção plena, estar plenamente com seus 5 sentidos estabelecidos no momento presente de propósito, tá? Quem já fez as minhas aulas aí que eu já dei para vocês de meditação, já sabe como fazer. Praticar foco visual em um só ponto antes de começar a trabalhar. A gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Então, o que alguns cientistas, neurologistas, falam que é a principal forma da gente trabalhar o nosso foco? Usar o campo visual, escolher um objeto e focar nele o quanto você precisar. Você vai se distrair? Claro que você vai. Você retorna o teu foco para aquele objeto ali, de propósito, olhando o objeto, tá? Mantendo um foco visual. Realize atividades manuais e corporais, de novo, sem estar, tô cozinhando, mas tô olhando o celular, tô cozinhando, mas tô respondendo mensagem, tô cozinhando, mas tô escutando um podcast. Fazer uma coisa por vez, que nem os nossos avós faziam, tá bom? Ou que nem os nossos pais faziam. Então, cozinhar, limpar a casa, pintar, dançar, artes marciais, né? Ginástica, caminhada. Para mim, assim, a dança me salvou em muito, né? Eu faço várias aulas de dança por semana, e a dança é algo que, tanto quanto a meditação, os dois, são o que me dão esse ancoramento, tá? Caminhe, leia, crie, estimule recompensas lentas, que antes te davam prazer. Se questione, então, o que antes eu gostava de fazer? Eu gostava de pintar. Eu gostava de fazer crochê. Eu gostava de jogar futebol. Eu gostava de andar de skate. Vai fazer isso, tá? Cultive silêncio e descanso mental. Vai ser estranho no início. Então, eu não espero que ninguém consiga fazer isso sem ter um desconforto,
tá? Então, ó, eu vou convidar vocês para a gente fazer esse exercício aqui, ó, que é o Tratak. Tratak é uma prática de cultivo do foco milenar, vem lá da Índia, e outras culturas orientais também têm como prática. Então, eu vou convidar vocês a focarem nesse pontinho central ao redor, que está ali no centro do círculo, tá? E a gente vai olhar, agora eu vou precisar do meu celular, né? Não vai ter jeito. A gente vai olhar 2 minutinhos para ele, tá? Então, deixa eu colocar aqui um cronômetro. Eu vou convidar vocês a começarem agora e a gente vai fixar o nosso olhar nesse ponto por 2 minutos. Vão vir outros pensamentos, a gente deixa os pensamentos passarem e a gente fixa só no ponto, no centro do círculo. Então, nada mais para fazer a não ser olhar para o círculo e olhar para esse pontinho no centro do círculo. E vai reparando o que vai acontecendo dentro de você, conforme você retorna a sua atenção de novo e de novo para o centro do círculo. O mais importante agora é ter o foco visual no pontinho central do círculo. Só mais um pouquinho. Repara o que acontece dentro de você, só de olhar para o centro do círculo. E aí eu vou pedir para vocês pararem e escreverem para mim no, ah, no chat como é que foi essa experiência. Foram 2 minutos e 15 segundinhos. Como é que foi para vocês focarem em um ponto só? O que vocês perceberam no corpo, na mente? Se foi fácil, se foi difícil? Achei 2 minutos muito tempo, tá vendo? Não consegui. Uau, no início deu uma sensação de calma, depois fiquei meio agoniada para parar de olhar e fazer outra coisa. Foi bem calmante, foquei na respiração, ótimo. Certo nível de relaxamento. Relaxa a mente, inclusive traz sonolência. A sonolência, na verdade, é você equilibrar. Se bocejou, é um bom sinal, é que seu sistema nervoso está se regulando. Agonia, foi tão fácil. Talvez seja não foi tão fácil. Às vezes o pontinho central sai um pouco do local, já começa a respirar melhor, isso, por breves períodos a circunferência some, não foi fácil, agonia, agitação. Então veja que maravilha, teve todo tipo de experiência aqui, e é isso mesmo. Fácil me concentrar, eu fiquei olhando o Tratak, mas o círculo em volta do ponto sumiu. Isso não tem problema, tá? O círculo sumir, a bolinha mexer, tá tudo certo. A mente não parou. Aham. Então, vamos acolher amorosamente o que quer que tenha acontecido, tá? Não tem problema nenhum, tá tudo certo.
Esse é um experimento para a gente perceber como é que a gente está, o nosso nível de agitação, e perceber a importância de atividades como esse, tá? Como essa. Joana, acho que vai ficar gravado sim, até onde eu sei estão gravando. E se vocês colocarem lá no Google Tratac, vai aparecer essa imagem aqui. O que eu recomendo a vocês? Imprimam a imagem num papelzinho, não usem tela para treinar Tratac, não, foi só aqui nesse momento. Imprimam, colhem na parede e façam a prática, tá? Muito importante, isso vai ajudar muito vocês. Vocês podem focar em outras coisas também, tá? Mas o Tratac é muito, muito bacana porque tem esse ponto central. Vocês podem falar, eu vou focar na chama de uma vela, eu vou focar numa imagem que eu gosto, numa foto que eu gosto, tá? O bom do Tratac é que ele não tem nenhuma simbologia, é só um círculo. Às vezes você escolhe uma foto e você fica, ai, mas essa praia é tão linda, eu queria tanto ir pra praia é tão bom, aqui nem tem praia, que saco, tá, 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 tá. E aí você vai embora. Então, o bom do Tratac é que não tem significado, é só um ponto central para você olhar, tá? Mas falou, mostrou como a atenção e o baixo estímulo estão ligados ao relaxamento mental e corporal. Perfeita observação, Márcio, exatamente. A gente acha hoje em dia que é a dopamina que traz felicidade. Não é. A dopamina traz energia. Só que se você ativa o circuito dopaminérgico muitas vezes ao dia, você fica exausto. O nosso corpo não foi feito para isso. Felicidade, o que traz é relaxamento mental e corporal. Perfeito. Então, quanto mais a gente relaxar a nossa mente, apaziguar ela, apaziguar a mente, relaxar o corpo, mais satisfeitos e contentes estaremos na vida, tá? O Jean falou, pensei que fosse um eclipse total. Ah, que legal, ainda não. Então, assim, ó, eu tinha essa prática de respiração aqui, de meditação, eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho que acabar às 11, né? Deixa eu terminar de dar o conteúdo aqui, e aí a gente vê se vocês topam ou não. Márcio, a sugestão do Tratac não é 2 minutos, é no mínimo 5, tá? No mínimo 5. Eu diria de 5 a 10 minutos. Agora, se você fizer 2 minutos antes de começar a trabalhar, antes de começar uma atividade que você tem que focar muito, já ajuda, tá bom? Já é melhor do que não fazer. 1 minuto é melhor do que não fazer. 30 segundos é melhor do que não fazer, tá? Como prevenir o brain rot? Isso aqui é para prevenção. Antes a gente falou de como lidar, agora a gente vai falar de como prevenir. Evitar olhar o celular ao acordar, isso é assim, algo que eu tento praticar o máximo possível. Então, a minha primeira atividade do dia é meditar, nem que seja por 3 minutos. Então, acordei, vou tomar consciência do meu corpo, vou tomar consciência da minha respiração, depois vou fazer outras coisas. O que eu tento é olhar o celular depois que eu já levantei, fui no banheiro, fiz café da manhã, aí eu vou olhar, tá? Retirar notificações de tela, isso aqui é super importante, pessoal, super. Retira o máximo de notificação de tela, o máximo possível, principalmente de WhatsApp. WhatsApp, Facebook, Instagram, esses aplicativos todos que ficam, né, pipocando ali, retira essas notificações do que for possível, tá? Porque isso tudo aumenta a sua ansiedade. Eu vi uma pesquisa, eu li sobre uma pesquisa de que essas notificações liberam cortisol e adrenalina no nosso corpo. Pense comigo, libera uma resposta de estresse no corpo, tá? Só de ver que o celular aqui, a luz acendeu com a mensagem, com a notificação. Estabeleça limites para o uso de tela. Isso aqui tem apps, né? Eu tenho o app do Instagram, que me lembra, que é o lugar que eu geralmente consumo mais quando eu me perco, assim. Então, eu tenho um lembrete e ele tem funcionado, então me ajuda. Não é todo dia que eu respeito ele, mas várias vezes eu respeito. Defina horários nos 3 períodos do dia livre de celular. Então, por exemplo, eu não vou olhar o meu celular das 10 ao meio-dia, que é o horário que eu estou focado no trabalho. Não vou olhar, vou deixar em outro ambiente. Inclusive, as pesquisas falam isso. Se você deixar o seu celular em outro ambiente,
já existe uma diminuição grande da sua tensão, tá? E do seu estresse. Deixe as telas 1 hora antes de dormir, super importante. Por quê? Porque a gente sabe que a luz do celular, mesmo que você mude aquela luz azul, mesmo que você deixe mais amarelado o seu celular, ainda assim, usar as telas 1 hora antes de dormir prejudica muito o seu sono. E se você usar muito, até umas 8 da noite, grande chance de que não vai liberar melatonina para o teu sono, tá? Então, o ideal é, o pôr do sol começou a acontecer, você reduzir ao máximo o uso do celular, porque essa luz constante de computador e de celular não permite que a melatonina, que é o principal responsável por uma boa noite de sono, seja liberado no corpo, tá? Não entre em redes sociais quando estiver estudando ou trabalhando, óbvio, né? Pratique atividades físicas regularmente, isso vai te ajudar a dar serotonina, endorfina, para você não ter que procurar no celular. Pratique meditação regularmente, essa prática de apaziguar a mente, se estabelecer no momento presente. Fortaleça conexões humanas reais, então socialize diariamente ou semanalmente, isso é super importante. Isso é a vida real, isso é regulador para a gente, tá? Já se sabe hoje em dia que o que mais oferece para a gente saúde como um todo são as conexões reais, tá? Valorize o tédio criativo, entre aspas, e o tempo offline. Então, valorizar o tempo que a gente não está fazendo nada, isso é super importante. Ih, peraí, que voltou. Não. Aqui. Realize atividades manuais e corporais. Então, se dedique a cozinhar, limpar, pintar. Isso aqui eu repeti do outro slide, né? Dançar, artes marciais. O que fizer sentido para você. Caminhe, leia, ou seja, retorne a sua fisiologia para a velocidade real das coisas, que é muito mais lenta do que a velocidade das telas e das redes sociais, tá? Tem algum comentário aqui? Nunca olhe o celular ao acordar. Muito bem, Aris, está certíssimo. Reflexão final, né? E aí eu vou pedir até para vocês comentarem aqui na caixinha ou abrir o microfone para falar. Como vocês têm usado o seu tempo online, quanto tempo vocês usam, como vocês se sentem depois, né? Isso é para vocês refletirem, escreverem aqui para mim, mas manterem essas perguntas também ativas em vocês. Qual hábito pequeno você pode mudar hoje para te favorecer nesse sentido? Como você pode se apoiar, né? E percebeu que precisa de ajuda, percebeu que se identificou aqui com vários sintomas que eu falei, várias coisas que eu falei e tudo mais, entre aqui ó, no institutodelete.com, é super legal esse site, tem um teste para saber se você está com um problema por uso de tecnologia, tem livros de recomendação, tem curso, é muito legal, tá? É do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, fica essa dica aqui desse site, isso no Brasil, tá? E aí eu quero que vocês me contem, vou deixar aqui meus contatos para quem precisar, esse aqui é meu Instagram, inclusive tem várias meditações no Instagram, tá? Como a gente não vai ter tempo de fazer, tem no Instagram e eu tenho um canal do YouTube que ele tá parado faz anos, mas lá tem umas 40 meditações também. O YouTube chama Plena Essência, tá? E vocês vão ver vários vídeos meus lá, várias meditações, para diferentes funções, então se conectem comigo, vai ser ótimo saber de vocês. Quem estiver precisando de apoio terapêutico também ofereço, e quero ler as respostas de vocês aqui, sobre essas perguntas que eu fiz. A Isadora deu uma indicação ótima de livro, Celular, Como Dar um Tempo, da Catharine Price, esse livro é perfeito. Nação Dopamina é maravilhoso, também recomendo. Nação Dopamina. Sinto-me um alienado digital e sou cobrado por não atender o celular e responder mensagens tempestivamente. Ari, não se sinta um alienado, você está certíssimo, você é uma inspiração para nós. Hoje em dia não temos mais o privilégio de poder desligar as notificações. Então,
o que vocês podem fazer, né? Ter horários para ter a notificação. Então, eu tenho cliente que todos os dias, deu 8 da noite, ela tira as notificações do WhatsApp e ela só religa no outro dia de manhã, depois que ela se arrumou para trabalhar, tá? Então, isso, até porque ela não tá. Gente, a gente não está aqui no ambiente médico, tá? Eu atendo muitos médicos, eu atendo médico, eu atendo residente de medicina, eu atendo aluno de medicina, enfim, meus pais são médicos por algum motivo que não é eles, mas eu recebo muitos médicos para atender. Se você é um médico, se você tem uma profissão que lida com questões emergenciais, se você é um bombeiro, você não vai poder desligar as notificações. Se você não é médico, nem bombeiro, nem policial, pessoal, você pode desligar as notificações, sim. Entende? Porque mandar mensagem de madrugada, à noite, inclusive, pode ser colocado como assédio no trabalho, é problemático. Então, desliguem as notificações à noite, tá? Muito obrigada, Lívia, eu que agradeço. Paulo, não habilita as notificações, ótimo, Mari. Indicação de livro de novo. O site do Instituto Delete não abriu aqui. Uai, então escreve Instituto Delete no Google e vê se dá certo. Obrigada pela palestra. Gente, eu que agradeço. Deixa eu fechar aqui a minha tela, só para vocês me verem melhor. Stop share. E aí a gente consegue se despedir aqui. Então eu peço desculpas que não deu tempo da gente fazer a meditação, mas era muita informação e eu queria passar para vocês, até para vocês verem a importância de realmente abrir mão dessa conexão tão grande assim, né, constante. Mas está lá no meu Instagram e está no meu YouTube, tá? Vocês podem acessar lá. E aí tem um monte de gente falando aqui, tô adorando. Aqui, obrigada pela live, excelente sobre os problemas de saúde. Pequenas mudanças podem ajudar muito, pessoal. Exatamente. Se for realmente necessário, vão ligar. Exatamente. O que é emergencial, a pessoa liga, gente. Tá. Acho que vai ter a gravação, né, Isadora? Que tem um pessoal pedindo. Preparar para dormir, sinto-me alienado digital, sou cobrado para isso. Tá. Gente, leiam livros. Livro não agita nem a mente nem o corpo. Eu espero ter ajudado vocês, ter apoiado vocês. Esse é um problema coletivo, não se culpem. E as soluções são coletivas e individuais, tá bom? Eu espero realmente que tenha apoiado vocês aqui, vocês possam se beneficiar com tudo que foi dito, e me coloco à disposição se precisarem de apoio e eu puder ajudar de alguma forma, tá bem? O Ari tem uma pergunta? Não, eu só queria, em nome da DEM, agradecer a senhora, tá, pela brilhante palestra, agradecer aos colegas que se inscreveram, o Marcelo, que está aqui, entendeu? O Paulo Sobrosa, e a Priscila, a Daniela, todo mundo aqui que participou e que vem contribuindo também, juntamente com a Anacom, para melhorar a qualidade de vida de cada um. São essas Que palestras, bom, hein? o dia a dia já nos prende muito, né? As telas já nos prendem muito, e é muito difícil a gente achar um tempinho para se concentrar, para poder fazer isso. Então, em nome da DEM, a gente quer agradecer a presença de todos, e principalmente de você, Lívia, pela brilhante palestra, tá? Obrigada, Ari, que bom que vocês gostaram. E olha, colocaram aqui o perfil do Instagram, então parece que o site do Delete não está funcionando, uma pena. E o livro, Fernanda, melhor papel, tá? Porque as pesquisas científicas provam que o Kindle, mesmo aquele que tem uma luz, que eles falam que é uma luz que não faz mal, né? Eu esqueci o nome agora. Mesmo assim, o Kindle impacta no sono. Então, infelizmente, eu sei que não é mais tão bom para o meio ambiente, né? Mas papel. Papel ainda é o mais recomendado, tá bom? E agradeço muito, pessoal. Obrigada, Ari. Obrigada, Isadora e Nayara, que não está aqui pelo convite. Estou sempre à disposição, viu? Um abraço para vocês. Carlos.
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Lívia. Carlos Obrigada. quer falar, parece. Isso, não tem mais ninguém querendo falar, não, né? Que o Carlos tinha levantado a mão, um outro, mas acho que saíram, né? Sim, parece que sim. Então tá bom. Então tá bom. Tá, obrigado aí, viu? Imagina, obrigada.